Fala galera, tudo jóia? Dia 27 de setembro de 2021. Neste vídeo, como estamos em trânsito, não vamos fazer a abertura dele, vamos direto para a análise técnica de Usiminas, Usim 5, mas é claro que antes vamos passar por uma reportagem que acabou de sair na mídia, que impacta sim nas ações de Usiminas, aliás, está impactando no dia de hoje, que foi a paralisação de um alto forno por 5 meses, e essa notícia acabou de sair, foi no período da tarde que ela foi liberada e compartilhada nas redes sociais. Você aí que tem Usiminas, Usim 5, fique até o final então, você vai saber o que de fato aconteceu na Usiminas, por que houve a paralisação do alto forno e também uma análise gráfica e técnica completa das ações Usim 5. Se você pensa em investir ou tem essas ações, fique até o final que você terá contato com a nossa opinião. Será que Usiminas vai valorizar ou vai desvalorizar, hein? Hoje desvalorizou 2,1%. Mas em comunicado divulgado ao mercado e investidores, nesta segunda-feira, 27 de setembro, a Usiminas anunciou que em função de um incidente, tá? Não foi um acidente, sim um incidente, ocorrido em 24 de setembro, paralisou as operações no seu Alto Forno 2 em Ipatinga, Minas Gerais. O período deve ser de 90 a 150 dias. Sem detalhar o ocorrido na semana passada, a diretoria da empresa, Usiminas, ainda deverá falar a respeito dos impactos da medida. O Alto Forno 2 tem capacidade de produzir 55 mil toneladas de ferro gusa por mês. Na nota do fato relevante, a empresa também anuncia que vai compensar a parada com estoques e com a compra de placas no mercado. A companhia ainda não explicou se a paralisação do Alto Forno 2 vai prejudicar investimentos programados como a reforma do próprio Alto Forno 2. A Usiminas tinha retomado em 14 de junho a produção do Alto Forno 2 da usina de Ipatinga. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas no período da pandemia, aquele período mais intenso de pandemia, Usiminas parou esse alto forno pela queda da demanda. Agora retornou e está passando por esse incidente de acordo com a direção da companhia. O equipamento era o último que ainda estava paralisado e com o retorno a companhia anunciou que voltava a operar a plena carga na produção de aço bruto na época da pandemia. O alto forno número 2 tem capacidade para produzir, como falamos, 55 mil toneladas de ferro gusa por mês ou pouco mais de 600 mil toneladas por ano. A paralisação durou cerca de 14 meses e desde dezembro de 2020 a empresa vinha trabalhando para a retomada da operação do forno quando da disseminação da pandemia de Covid por todo o globo. Foram investidos 67 milhões de reais no processo, que gerou cerca de 600 empregos temporários durante as obras, conduzidas, entre outras empresas, pela Usiminas Mecânica, e para a operação do equipamento, a Usiminas contratou 40 novos empregados permanentes lá em Ipatinga, Minas Gerais. Nessa toada, galera, que eu já vou direto para o site investing.com para uma análise bem completa, uma vez que já faz tempo que não olhamos essa ação, né? De cara me chamou a atenção um fato. Raramente eu ponho aqui no site investing.com o volume, tá? Mas de fato, nas últimas semanas, diria para vocês, desde meados do mês de agosto, tem chegado volume no papel e isso tem feito com que a média móvel aritmética de 20 períodos, que é essa azul que nós traçamos aqui, esteja levemente inclinada para cima, tá? E outro detalhe para vocês, agora são 3 fases que nós vamos falar, 3 fases de preço, tá? Me chamou a atenção aqui, primeiro, a divergência entre o gráfico de OBV, saldo de volume entre 14 de julho e 11 de agosto, enquanto o preço fazia topos ascendentes, o OBV lateralizava. O que aconteceu? Isso é uma divergência de baixa que foi confirmada e intensamente os preços das ações vieram para baixo e nesse segundo período aqui, entre o dia 11 de agosto e o dia 23 de setembro, preço só caiu, topos e fundos descendentes
E o OBV também com o mesmo comportamento, topos descendentes. Então agora não tem divergência de alta, tá? Há congruência, existe congruência entre movimentação de preços para baixo e o OBV, o saldo de volume, tá? Então nós tínhamos aqui divergência de volume nesse primeiro trecho, convergência entre OBV e gráfico de preço nesse segundo estágio, e agora recentemente, digo para vocês, nos dias 22 e 23 de setembro, que foi na semana passada, houve finalmente o rompimento da LTB, por um candle que abriu em gap e não me convenceu, um candle de equilíbrio, mas depois, no pregão de quinta-feira, sim, aí veio o pivô de rompimento, tá? E agora no canal terciário de sobe-sobe, será que vai continuar subindo o preço de ZIN 5? Pode ser que sim, tá? Por quê? Não houve, na minha opinião, o rompimento desta LTA de cor azul que nós desenhamos no movimento terciário, que corrige o secundário de queda, tá? Então a gente vai ter que esperar porque o pivô de rompimento não apareceu. Aqui o pivô de rompimento da LTB apareceu, depois de 2 dias. Agora aqui nós não verificamos um pivô de rompimento, tá? Então pode ser que amanhã o ZIN 5 abra valorizando e recupere aqui o movimento da LTA terciária, canal curtinho, ou não, né? A gente vai ter que esperar porque o início do movimento de alta, os Minas se recuperando após maus bocados aí. Eu poderia relatar para você no curto prazo e no médio prazo, porque o canal Milhão é um canal de swing trade, desde meados do mês de maio os Minas vem perdendo preço e vem com tudo para baixo. Agora é o início de uma correção, mas assim, né? Não pode parar alto forno, tem alguns detalhes de economia que influenciam a própria economia interna da Uzi Minas e também efeitos de comércio dos seus principais produtos, dentre eles o aço, não é? Então a gente tem que ficar esperto, tá? Bom, galera, agora eu vou para o indicador IFR, na sequência eu vou para o estocástico, direto e reto para saber que oportunidade Uzi Minas nos guarda. Eu tenho na tela o índice de força relativa nesta análise técnica das ações de Uzi Minas, o ZIN 5, tá? IFR mandou um sinal de entrada vigoroso. Quem entrou por eles está se dando muito bem, imagino que não tenha vendido a ação ainda. Foi no dia 21 de setembro quando ele entrou na região de sobrevenda e saiu com tudo, tá? Por enquanto eu não posso ainda afirmar que esse movimento aqui seja de enfraquecimento de tendência, uma vez que o papel pegou um impulso forte aqui. Tendência sim do preço, se continuar chegando volume nesse papel durante a semana, se for ultrapassado essas barreiras psicológicas desse incidente em Ipatinga, no Alto Forno 2 da Uzi Minas, papel tem tudo para fazer zigue-zague de alta e alcançar, na nossa opinião, esta zona de interesse aqui, 18,82, que é essa linha horizontal de cor azul clara, tá? Já fora, num passado, resistência mais para trás no dia 30 de agosto, foi suporte no dia 19 de julho, em meados do mês de junho foi suporte e resistência, e aqui atrás, não podemos deixar de mencionar no mês de março, foi resistência também. Entenderam por que um alvo técnico que nós temos aqui em 18,82? E se ultrapassar 18,82, a nossa expectativa no curto prazo é R$ 20,70. Ponha aí nas suas anotações, vamos aguardar se os Minas de fato chega na região de sobrecompra aqui em cima, que seria ótimo, hein? Para isso tem que continuar chegando volume no papel, aliás, como vimos há pouco, tem chegado sim acima da média. A expectativa é que chegue sempre mais para que o volume vá buscar de fato essas duas barreiras importantíssimas, tá? E, claro, são alvos técnicos, né? Vamos agora para estocástico de 14 períodos. Esse IFR que nós acabamos de analisar para vocês aqui no canal Milhão sobre Uzi Minas é de 14 períodos também, tá? E, meus amigos, vejam só, o estocástico mandou sinal de entrada um dia depois, um pregão após o sinal de entrada do IFR, tá? Esse tá bem na parada. Ele já está na região de sobrecompra, começou a surfar na onda de valorização das ações do ZIN 5, tá? Então tem que prestar atenção porque, na minha opinião, o que ficou desse vídeo? Este candle de hoje de menos 2,1% não é um pivô de rompimento, é apenas uma correção de zigue-zague. A probabilidade, se continuar chegando volume no papel, é zigue-zague de alta
consolidação da teoria de Down para cima, topos e fundos ascendentes, após o papel, após a ação ZIN 5 ter vivenciado a presença, o surgimento de um pivô de rompimento da LTB de cor preta. Se aqui faltou pivô, aqui apareceu o pivô, por isso que eu estou acreditando na valorização desse papel, ok? Galera, então muito obrigado pela presença de vocês, tá? Quem for entrar em Uzi Minas, preste atenção nos rompimentos próximos, de repente rompimento aqui desse preço de fechamento do dia 23 de setembro, rompimento de máxima de 16,72 é uma boa pedida, chegada de volume acima do volume desse dia, anotado nesse dia aqui, stop loss, hein? Adote um nível de stop loss e aí confie na sua estratégia gráfica ou mesmo técnica ou mesmo a combinação de ambas, ok? Muito obrigado pela presença de vocês, estamos em trânsito, não deu para fazer a primeira parte do vídeo hoje, mas estamos conectados por aqui então pela análise técnica e pela notícia de primeira mão sobre o incidente na Uzi Minas em Ipatinga SA. Se não são inscritos, inscrevam-se, ativem o sininho de notificações, compartilhem o conteúdo do canal Milhão que nos ajuda muito, ok? Abraço a vocês!